Fala aí pessoal, pastor Darley Frois, e hoje nós vamos fazer um passeio muito especial. Eu acredito que sempre foi o sonho de muitas pessoas poderem visualizar de perto o tabernáculo ou o templo, o lugar onde era realizado uma série de rituais, uma série de sacrifícios que representava o modo como Deus era adorado no Antigo Testamento. O que é sensacional no vídeo de hoje é porque nós vamos chegar a um local onde, gente, Deus esteve sentado ali. A Bíblia fala que o Senhor habita em um alto e sublime trono. Você pode encontrar isso facilmente nas Escrituras. Deus habita em um alto e sublime trono. Mas na terra, ele esteve sentado ali. E eu acredito que todas as pessoas que já leram no livro do Êxodo, me acompanhem aqui nas Escrituras, ó. Tem aqui no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ao momento exato onde o Senhor nosso Deus diz a Moisés: eu quero que você construa um tabernáculo. É interessante a gente observar aqui esse gráfico do livro do Êxodo, porque a gente consegue visualizar cada coisa que aconteceu, cada passo, e como cada capítulo ele está, ou uma soma de capítulos estão organizando uma sessão. Momento chave, algo especial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ama a palavra de Deus, se você quer muito aprender de verdade mesmo como interpretar a Bíblia, se inscreve no canal do pastor Darley Frois, porque aqui nós não falsificamos as Escrituras, nós interpretamos as Escrituras com as Escrituras. É interessante a gente se atentar a isso. A Bíblia interpretando a Bíblia. A melhor forma de interpretar a Bíblia é com ela mesma. Muitas coisas que estão escritas no Primeiro Testamento, que eu costumo chamar, o Antigo Testamento, eu chamo de Primeiro Testamento, muito do que está ali é explicado no Segundo Testamento ou no Novo Testamento. Então nós temos aqui o livro do Êxodo. A proposta deste vídeo é levar você a um passeio para que a gente possa chegar no local onde Deus esteve assentado. Gente, ele esteve literalmente assentado ali. E durante muito tempo, a arca, o propiciatório, foi o local onde Deus esteve ali assentado. Então, a gente precisa aprofundar-se aqui em Êxodo, capítulo de número 1 ao capítulo de número 40. Esse livro inteiro, se a gente for dividir ele em seção, a gente vai ter, lógico, aqui ó, a introdução, né? Momento introdutório deste livro seria o quê? Êxodo quer dizer saída. Acho que isso aqui são pontos fortes que a gente precisa saber. A figura central aqui é Moisés, é escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. O conteúdo deste livro, o livro divide-se em 4 partes principais. Primeiro, a libertação.
Segundo, a caminhada até o Sinai. Terceiro, a aliança de Deus. E quarto, a construção da tenda da presença de Deus. Diga comigo, a tenda da presença de Deus. Porque era chamado assim, a tenda da presença de Deus. Observa aqui, ó. A tenda da presença de Deus. Observe, onde Deus mora com seu povo. O autor e a data de introdução ao Pentateuco, mas o autor deste livro é Moisés. A mensagem principal deste livro é a respeito de Deus, o Deus que criou o universo, tudo que existe nele, conforme Gênesis, é o mesmo Deus que cria um povo para que por meio desse povo ele possa se revelar. Então eu posso garantir para você que este livro, do livro do Êxodo, é um dos livros mais importantes, porque ele estabelece o momento em que Deus está tirando do povo dele, construindo uma nação, para que através dessa nação ele pudesse trazer o Messias, e o Messias trazer a salvação a todo mundo. Do capítulo 1 ao capítulo 2, escravidão no Egito. Do capítulo 3 ao capítulo 4, o chamado de Moisés. Do capítulo 5 ao capítulo 6, retorno ao Egito. Isto é, Moisés regressa ao Egito com a intenção de tirar o povo. Do capítulo 7 ao capítulo de número 11, as 10 pragas. Água em sangue, as rãs, piolhos, moscas. O granizo, as úlceras nos animais, os gafanhotos, morte dos primogênitos. Mas do capítulo 12 ao capítulo 18 é a saída do Egito, rumo ao Monte Sinai. Nesse interim, Moisés celebra a Páscoa, faz a dedicação dos primogênitos, vem a travessia do mar, Israel louva, agradece a Deus, veio o maná, a codornize, a água da rocha, o conselho de Jetro. Mas do capítulo 19 ao capítulo de número 24, nós temos as leis de Deus. Moisés sobe ao Sinai. Capítulo 20, ele recebe os 10 mandamentos. No capítulo 21, leis sobre ferimentos. 22, temas sociais. Capítulo 23, as festas anuais que tinha. No capítulo 24, a confirmação da aliança. No capítulo 25, nós temos a revelação, a arca, o candelabro, as cortinas, o altar, o átrio, vestes sacerdotais, os sacerdotes, o óleo da unção e o sábado. Do capítulo 25 ao 31 é a revelação do tabernáculo. O capítulo 32 é possível que seja o capítulo mais triste do Êxodo. Infelizmente, o povo de Israel constrói um bezerro e acaba desviando a sua visão, o seu foco da glória de Deus. Mas Deus é misericordioso e no capítulo 33 e 34, Deus renova a aliança com seu povo. Enfim, chegamos aonde era necessário. Do capítulo 35, 36, 37, 38, 39 e 40 é o
o capítulo ou os capítulos da construção do tabernáculo. E agora eu quero que você venha comigo para que a gente possa fazer um passeio, tá? Vamos até esse tabernáculo para que a gente possa ver de fato o que fora construído. Então observe que esses capítulos que nós vemos, esses últimos capítulos, eles descrevem a construção do tabernáculo ou de uma tenda, e o resultado foi basicamente isto aqui que a gente vai ver agora. Essa é uma vista do tabernáculo. Depois de feito, depois de montado. Essa aqui é uma visão panorâmica e eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo aqui em volta é tendas. E numa outra ocasião a gente vai discutir a questão das localização de cada tribo. Porque aqui não foi, como é que você posicionou sua tenda lá em volta do tabernáculo? Não funcionou assim não, pessoal. Às vezes eu fico preocupado, porque a gente vai, às vezes, num culto, a gente vê tanta desorganização. As coisas são feitas para Deus com muita decência, com muita ordem, com muito carinho, com muita dedicação. E nos dias atuais a gente vê uma completa desordem e acaba entristecendo. Aqui nós vemos, como vocês podem ver aqui em volta, acompanhe o ponteiro do mouse. Aqui em volta, tudo isso aqui é tenda, Eu vou voltar aqui um pouco antes para que vocês observem. Tá vendo aqui, em volta das montanhas, aqui, esses pontinhos pequenos, tudo isso aqui é tenda. Aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Aproximadamente 3 milhões de pessoas estão aqui em volta, em assentamentos, com tendas. E no meio deles estava a tenda, o tabernáculo, o centro. Gente, dentro desta tenda, no lugar mais sagrado, que nem mesmo o sumo sacerdote, como a gente vai ver, ele tinha liberdade para entrar e sair a hora que ele queria. Tem muita gente que não sabe a importância da Bíblia ter falado no Novo Testamento e o véu se rasgou. Muita gente não sabe. Mas por que razão a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo? Agora você vai saber. Naquela época, quando Deus estava sentado aqui dentro deste tabernáculo, sobre o propiciatório, nós vamos chegar até lá, somente a pessoa do sumo sacerdote podia entrar ali, e era só uma vez por ano ele atravessava aquele véu. Se ele atravessasse esse véu na hora que ele quisesse, no momento que ele quisesse, ele morreria imediatamente. Ficaria muito difícil para removê-lo de lá. Porque só o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez a cada ano. Então ele não podia já chegar e ir entrando. Ele tinha o dia, ele tinha o mês, ele tinha o ano, ele tinha tudo, o momento exato. Ele passava por uma série de rituais para poder entrar. Então quando Cristo Jesus morre e o véu se parte do alto a baixo, Deus estava dizendo, todos agora podem entrar. Chega de uma vez por ano, só o sumo sacerdote. Não. Agora quem quiser pode vir. Deus abriu as portas. Deus rompeu o véu.
Agora, qualquer pessoa, nesse exato momento, no lugar santíssimo da presença de Deus, está cheio de pessoas de joelho, orando, clamando, buscando, e Deus está ouvindo elas. Então nós temos algumas coisas aqui importantes. E eu quero antes finalizar dizendo, vamos aproveitar que o véu se rompeu e vamos entrar na presença do Senhor todos os dias, em oração, com muita humildade e agradando a Deus. Como a gente pode ver, nós temos aqui uma vista panorâmica e nós temos aqui, ó, em frente ao tabernáculo, nós temos aqui, ó, esta era a localização exata da tenda de Moisés. E este é o tabernáculo, a habitação de Deus entre os israelitas. Então o que Deus fez aqui? Deixa eu só beber uma água aqui. O que Deus fez aqui? Todo mundo está habitando em tenda, correto? Então Deus fez uma tenda para ele. Ele ia no meio do seu povo. O povo ia e Deus estava com eles, andando com eles. O povo parava, montava acampamento, e lá no acampamento Deus montava a tenda dele. Ficou claro isso aí, pessoal? Vamos chegar mais perto aqui para que a gente possa ver. Aqui nós temos, ó, o pátio externo. Eu acho isso aqui muito interessante a gente saber. E ter essa visão aqui, ó. Vocês estão vendo essas pessoas que estão aqui em volta, ó? Elas podiam chegar até aqui, ó. Aqui dentro dá para ver algumas pessoas, ó. São sacerdotes, vestidos de branco, roupas de linho fino. Eles são os responsáveis por administrar essa área, que é chamada de átrio. Aqui os sacerdotes podiam estar se movimentando aqui, ó. Então eles vinham até esse pátio externo aqui, ó. Lugar onde os sacrifícios eram trazidos aos sacerdotes no tabernáculo. A pessoa cometia um pecado. Esse pecado tinha que ser expiado. Então ele trazia o sacrifício até essa entrada aqui, ó. Tem uma tenda colorida na frente, vocês estão vendo aqui, ó. Daqui para dentro, só o sacerdote. E eram várias as turmas de sacerdotes que trabalhavam aqui. Então eles recebiam, alguém tinha, ó, não é uma oferta pelo pecado, eu vim trazer aqui uma oferta ao Senhor. Uma pomba, um carneiro, um cordeiro. Estou muito agradecido e eu quero adorar o Senhor. Então vocês estão entendendo aqui como é que era a forma de adoração? Hoje a gente adora a Deus assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nosso culto é bem diferente. Se alguém quisesse adorar a Deus naquela época, era através de um sacrifício. Eu estou agradecido, quero manifestar a minha gratidão. Hoje em dia eu chego aqui e digo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque fizestes para comigo muitas coisas. Gratidão eterna, obrigado. E daí por diante. Israel não. A forma de agradecer era trazendo o animal. Esse animal era entregue aqui ao sacerdote. E daqui para frente o sacerdote levava o animal até o altar, sacrificava o animal, colocava ele sobre esse altar aqui, ó, altar onde os sacrifícios eram oferecidos,
e queimava o animal completamente. Depois que ele fazia tudo aquilo, ele vinha até o altar. Ele saía do altar e vinha até a pia de bronze. Era o lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. E de preferência eles faziam isso antes da ministração, antes de oferecer os sacrifícios ao Senhor. Era uma forma bem diferente de servir a Deus. Mas foi a forma que Deus estabeleceu antes que Cristo Jesus viesse. Antes de Jesus era assim que Deus era adorado. Depois que o Senhor Jesus veio, e ele como sacrifício supremo, já não há necessidade de oferecer sacrifícios de animais. Agora nós vamos para a vista interior. Observa como é que é. Esta é a visão interior do tabernáculo. Gente, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui tudo é ouro. Que eu vou dizer o que é de ouro maciço e o que não é, tá? Vou limar um pouco de água. Fico falando, e a garganta vai precisando de um pouco de água. Isso aqui, ó, isso aqui é prata? É. A base era completamente de prata. E essas colunas aqui, ó, são de madeira por dentro, folheadas a ouro. Ela tem os engastes aonde passa os varais, que é aqui onde vocês estão vendo, ó. Os engastes eram de ouro e a madeira que passa por dentro dos engastes também é de madeira, né? As varas aqui eram de madeira, folheadas a ouro. Pessoal, esse aqui, ó, esse aqui era o véu que se rasgou, tá? E esta é a visão interior do local chamado Lugar Santo. Nós vamos entrar aqui, ó. E essa é a visão interior. Essa pessoa que a gente está vendo aqui, ó, vestida diferente, esse aqui é o sumo sacerdote. Em várias horas do dia, você poderia ver os sacerdotes aqui ocupados, trabalhando. Vamos olhar aqui por dentro, ó. Olha como é que é essa coluna aqui, ó. Essa parede aqui, ó, tudo isso aqui é ouro, pessoal. E essa base aqui, ó, é prata, ó. Era muito ouro empregado. Tudo aqui é ouro, ó. Tudo aqui, ó. Essa parte aqui dourada. Essa parte aqui mais escura aqui era tudo prata. Então essas colunas eram de madeira, folheadas a ouro, em bases de prata. Este é o véu de entrada, né? Para entrar no lugar santo. Este é o lugar santo. O que acontece aqui, ó? Esse é o teto. Esse teto ele tinha várias camadas. Tinha este primeiro teto, né, que tinha os querubins bordados. Olhando para cima aqui a gente pode ver a tapeçaria. E esse aqui era o lugar santo, então não é o lugar santíssimo. Gente, nunca confundi o lugar santíssimo com o lugar santo. Qual é a diferença? É muito grande. No lugar santíssimo, Deus está lá. É depois deste véu. Nós vamos chegar lá. Só o sumo sacerdote pode entrar lá. Uma vez por ano. Mas aqui os sacerdotes, eles podem entrar aqui várias vezes durante o dia. Mas do outro lado desse véu, só o sumo sacerdote
que é esse aqui, ó. Ele não podia entrar com essas vestes aqui iguais a estes sacerdotes. Ele tinha que ir com estas vestes aqui, ó. Vamos dar um passo à frente para que a gente possa olhar melhor estas vestes aqui do sacerdote. Vamos girar aqui. Pessoal, isso aqui era a norma, tá bom? Ele tinha que estar vestido exatamente como vocês estão vendo aqui. Observa a vestimenta deste sacerdote, ó. Uma túnica de linho fino com um cinto vermelho amarrado na cintura e uma mitra na cabeça. Mas o sumo sacerdote, além de estar com essas vestes aqui, ó, ele tinha que estar com outras vestes. Cada veste dessa daqui, ó, tinha um significado, ó. O grande mediador entre Deus e o homem era o sumo sacerdote. Era a obrigação dele fazer expiação por todas as pessoas, levando o sangue do animal inocente para o Santo dos Santos, uma vez em cada ano. E esse aqui era o peitoral, ó. O peitoral ou couraça era feito de linho fino, bordado com ouro, azul, púrpura, vermelho, uma bolsa de 23 centímetros na frente dele, né, de 23 centímetros quadrado, exibia pelo menos ali 12 pedras preciosas. Cada uma das pedras simbolizava uma tribo de Israel. Eu não sei se vocês podem ver, ó, mas bem aqui, ó, eu acredito que dá para ver, ó. Observe isso aqui, ó. Isso aqui não é uma coisa qualquer não, tá, pessoal? Ele tá com uma túnica de linho, que é essa parte branca. Ele tá com uma túnica de linho azul. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, é uma romã de ouro e um sininho de ouro. Pessoal, interessante como Deus tem um objetivo para tudo. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: olha como esse homem está vestido. O homem que vai entrar na presença de Deus, olha como esses homens estão vestidos. Olha como esse homem está vestido. E agora a gente vai ter que apertar aqui. Você já foi num culto onde tinha uma pessoa completamente mal vestida ou mal vestido, um homem e uma mulher, no altar, olhando para as roupas do sumo sacerdote, alguém que vai entrar na presença de Deus, se é o mesmo Deus? É totalmente desproporcional subir no altar com uma calça de leg, com jeans apertadinho, como tem muitos jovens que sobem no altar para ministrar na presença de Deus. Deixa para lá. Ele está vestido com uma túnica de linho fino, com uma outra túnica de linho azul e com uma outra roupa por cima, ó, bordado de vermelho. E esse aqui, ó, isso aqui, ó, é muito importante. Esse sininho e essas romãs é importantíssimo. Toda vez que o sacerdote andava, fazia um barulho. A romã de ouro, no sino de ouro, fazia um barulho indicando para Deus que o sacerdote está chegando. E que ele está preparado para entrar na presença de Deus. Porque essa roupa aqui, ó, ela só era vestida quando o sumo sacerdote, que era esse cidadão aqui, ó, quando ele ia entrar na presença de Deus. Aqui nos ombros, não sei se dá para vocês verem, ó, aqui nos ombros, eram 2 pedras preciosas.
com 6 nomes de um lado, das 12 tribos de Israel, 6 nomes do outro lado, uma pedra grande, e tinha os engastes de ouro, um fio de ouro segurando e sustentando os 12 nomes nessas carreiras aqui, ó, dessas 12 pedras. Aqui na cabeça, isso aqui, ó, é uma lâmina de ouro puro, ó. E há uma frase em hebraico nessa lâmina de ouro: separado ao Senhor. Pessoal, ficou claro até aqui, não ficou? Aqui, ó, é a mesa dos pães da proposição. Talvez você já ouviu até falar nesse nome. A mesa dos pães da proposição. Pois é isso aqui, ó. Vamos abrir aqui para a gente ver, ó, como é que ela era. Ela era toda coberta de ouro, feita de madeira, mas toda coberta de ouro. E tinha, de um lado, 6 espaços para colocar em pães. De um lado, e 6 espaços para colocar do outro lado, à direita e à esquerda. 12 gavetas. Cada um desses pães aqui representando um dos filhos de Israel. Esses pães aqui eram trocados todos os dias. O que era colocado, esses pães aqui não podia ser consumido pelo sumo sacerdote. Isso aqui é uma oferta a Deus. Do outro lado, nós temos aqui, ó, algumas peças importantíssimas. Este aqui é o famoso candelabro. Digamos que se fosse o luzeiro, a lamparina, porque essa parte aqui ela era escura, dentro aqui do lugar santo onde a gente está, era escuro. Então aqui eram as 7 lamparinas. Uma romã, uma flor, outra romã, 2 flores, outra romã, 2 flores, outra romã, 2 flores. Aqui nós temos no central uma romã, outra flor, todo feito de ouro. Tem muita gente que não sabe, mas o candelabro era todo feito de ouro. 37 quilos de ouro foram empregados para construir isso aqui. E bem ao lado tinha o quê? Um jarro de ouro com um jarrozinho menor. Aqui tinha o azeite. Gente, uma coisa muito interessante aqui, ó. Essas lamparinas aqui, o combustível delas são azeite. Só que não era, o azeite lá do candelabro está acabando. Ah, vai lá no comércio ali do vizinho, compra o azeite lá e chega e põe aqui, ó. Quem dera que o povo de Deus entendesse todas as coisas, todos os mistérios. Era não. Esse azeite aqui, ó, ele continha um óleo para a iluminação no lugar santo. Tinha de ser reabastecido constantemente ou regularmente. Fontes antigas indicam que havia 2 jarros destinados, que era o menor e também o maior para suportar o maior volume, não é? E o menor que era para poder colocar nessas lamparinas. E esse azeite, ele era feito de acordo com a indicação de Deus. Era Deus que dizia, olha, o azeite do candelabro não pode ter mistura, a essência é essa. Mistério, viu? E por fim nós chegamos ao penúltimo objeto para podermos entrar no lugar onde Deus estava assentado. Lembra que nós falamos do véu? Olha ele aqui, ó. O véu que separava a canções, a livros, a revistas, ensinamentos, simpósios, seminários. Muitas coisas foram já ditas sobre este véu, a importância deste véu. É este o véu que foi partido quando o Senhor Jesus disse está consumado. Na frente deste véu tinha o altar. Este altar era feito também de ouro. Este é o lugar santo. Vamos olhar aqui, ó.
Então, dentro do lugar santo, a gente tinha o candelabro, os jarros, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. Gente, esse altar aqui é diferente do altar que está lá fora. O altar que está lá fora é para sacrifício de animais. Este altar aqui é diferente. Olha ele aqui, ó. Aqui não é para colocar sacrifícios de animais. Aqui é para queimar incenso aromático, escolhido por Deus. O aroma, o perfume, impregnava todo esse ambiente. E ele ficava bem em frente ao véu que separava o lugar santo. Essa parte aqui que a gente está é o lugar santo. Os sacerdotes podem entrar. Depois deste véu, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue nas mãos, para poder oferecer diante de Deus a expiação por todo o povo de Israel. E agora nós vamos atravessar, gente, isso aqui só Deus mesmo, ó. Nunca, 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 em nenhum momento nós poderíamos estar aqui. Primeiro, nós não somos judeus. Segundo, nós não somos sacerdote. Terceiro, nós não somos sumo sacerdote. Tem muita gente que não entende, acha que Jesus morreu. Ah, Jesus morreu. Nós nunca vamos saber com precisão o que significa Jesus morreu. O que ele nos proporcionou, o que ele nos garantiu, o que ele nos ofereceu, o que isso significa. Imagine, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar aqui nesse lugar que a gente está acabando de ver. Com a morte de Jesus, agora a gente pode entrar, agora a gente pode... Mas não é bagunçado não, viu, pessoal? Agora a gente pode entrar, agora a gente pode vir aqui, agora a gente pode falar com Deus, agora a gente pode ver o lugar aonde o Altíssimo, nós estamos falando de quem fez o universo, quem criou a vida, quem criou o homem, quem criou a mulher, quem instituiu a família, quem fez tudo, as estrelas, as galáxias, as dimensões, os buracos negros. Nós estamos falando de quem fez a matemática, a física, a química, a biologia, criou o átomo. Ele se assentava acima desses dois querubins. Esse lugar aqui, ó, é o lugar da expiação. Deus disse que se encontraria com Moisés, conforme Êxodo 25, 22, aqui, ó, nesse lugar. Esse aqui é o lugar aonde, interessante, gente, observa. Não é Deus que vem somente até nós. É nossa obrigação de ir até Deus. E essa aqui, ó, é a famosa e tão conhecida Arca da Aliança. No dia da expiação, o sumo sacerdote, envolvido em uma nuvem de fumaça, ele espalhava o sangue do sacrifício sobre uma tampa de ouro, que é o que nós vamos ver aqui, ó, essa tampa aqui, ó, chamada de propiciatório, uma vez por ano, pessoal, aqui, ó. Dentro da arca, não sei nem se a gente poderia estar fazendo isso. Dentro da arca havia alguns objetos. Mas nós estamos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma tampa de ouro fino com querubins olhando para dentro da arca. Este aqui são querubins, ó. Deus mandou fazer desse jeito. Esse anel aqui em volta é tudo ouro. Que é tudo ouro. Aqui em cima é uma tampa chamada de propiciatório, uma tampa de ouro fino, transparente. E aqui a parte interior da arca. Uma curiosidade aqui, ó, pessoal. Uma curiosidade. Vou dizer algo aqui para vocês.
Sabia que uma pessoa morreu só de olhar para dentro da arca, igual a gente está fazendo aqui agora? Teve várias pessoas que morreram só porque olharam dentro da arca. Os filisteus. E essa arca aqui, ó, uma pessoa chamado Uza. Essa arca aqui, ó, ela estava vindo da terra dos filisteus. É um outro assunto, depois a gente pode falar a respeito disso, porque a arca teve um tempo fora de Israel, depois que eles já tinham entrado na terra prometida. Eles colocaram de uma maneira totalmente incorreta. Vocês estão vendo aqui, ó, como tem dois varais, 2 homens seguravam atrás, 2 homens sacerdotes, pessoal, da tribo de Levi. Eram os únicos que poderiam carregar a arca. Mas quando a arca foi roubada de Israel, na época de Ofni e Finéias, e que eles trouxeram a arca de volta, Davi colocou a arca da aliança num carro de boi e as vacas tropeçaram, a arca ia caindo. Um homem chamado Uza foi segurar a arca e ele pegou a arca aqui, ó, com a mão, para a arca não cair, e ele morreu na hora. Naquele momento, a arca foi levada para um lugar na casa de um homem chamado Obed-Edom, e a arca ficou lá 3 meses. Porque a partir daquele momento, quando o homem tocou na arca e morreu, aquela expedição toda foi interrompida. Então aqui, como vocês podem ver, são as asas dos querubins, ó, os 2 querubins. E era exatamente aqui, ó, que Deus se assentava. Só que aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Esse lugar aqui, ó, era cheio de fumaça. E a presença de Deus aqui era muito grande. 2 homens entraram aqui sem autorização e morreram na hora. 2 homens que eram sacerdotes, que podiam entrar lá no lugar santo, que foi aquele penúltimo lugar antes de chegar aqui, onde tem o candelabro, onde tem os pães da proposição, onde tem o altar do incenso. 2 homens que administravam ali constantemente tiveram a curiosidade de entrar aqui. Ah, mas nosso pai é o sumo sacerdote, ele entra. Vai acontecer conosco alguma coisa? Nada. Vamos entrar. Eles ficaram mortos aqui dentro. Porque as coisas de Deus são sérias. Jesus, como eu disse, ele fez algo extraordinário. Às vezes a gente excede os limites. Às vezes a gente faz as coisas muito erradas. Às vezes a gente está totalmente fora do padrão. Às vezes a nossa adoração é chata. Às vezes o nosso comportamento é repulsivo. Mas Deus não nos mata por causa do nosso sumo sacerdote chamado Jesus. Ah, mas então Deus é muito mau e que ele, quem não procede direito... Gente, não é isso, não é isso. É que Deus é tão poderoso, a sua santidade é tão grande, a sua pureza é tão grande. Sabe, olha, escuta bem, a Bíblia diz, Deus não suporta a iniquidade. Ele é um ser de uma natureza totalmente diferente de qualquer outra criatura criada. Um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo, um principado, uma potestade. É a natureza dele, ele é assim. As pessoas caem mortas diante dele sem que ele queira matá-los. Olha só, um exemplo. Moisés está no Monte Sinai. Moisés tinha uma intimidade, uma santidade, uma pureza. Não é que Deus sai matando os pecadores. Observa o que eu vou dizer. Moisés é o homem mais santo que existe na terra. Moisés é o homem mais puro que existe na terra. Moisés é o homem mais manso que existe na terra. Moisés está em contato diretamente com Deus. Moisés está ouvindo a voz de Deus audivelmente. Aí Moisés tem uma brilhante ideia.
Queria ver a face de quem fala comigo. Ele chega para Deus e fala assim: eu posso ver com quem eu estou falando? Eu ouço a sua voz, mas eu não consigo te ver. O senhor pode vir aqui na frente? O senhor pode se manifestar aqui? Eu gostaria muito de vê-lo. Aí Deus vai e responde: Moisés, bem que eu queria. Bem que eu queria. Mas embora você seja santo, embora você seja perfeito, embora você seja separado, embora você seja puro, embora você seja manso, embora você tenha todas essas qualificações, você ainda é homem. E homem nenhum verá a minha face e permanecerá vivo. Por quê? Porque ele não tem estrutura para isso. Gente, olha para você ver. Nós estamos servindo um Deus que, se a gente fosse ver ele, a gente morreria na hora. A grandeza, a complexidade, a glória do Senhor. Eu não sei se você já leu as Escrituras, tem uma parte da Bíblia onde Deus desce no Monte Sinai e depois chama Moisés para subir, para poder dar a ele os 10 mandamentos. A Bíblia fala que o monte inteiro era como se ele estivesse pegando fogo, porque Deus tinha descido ali. Saía fumaças, trovões, relâmpagos. Nós não conhecemos na totalidade o Deus que nós servimos. E nós precisamos conhecer através de Jesus, através da Bíblia, através das experiências. Mas e aí, você gostou? Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Se você gostou, fica com a gente. Nós vamos sempre estar trazendo aqui muitos ensinos, de modo que você vai crescer muito espiritualmente. E eu tenho certeza que, se você compartilhar o vídeo, outras pessoas também vão ficar fascinadas, porque afinal de contas eu acredito que nós aprendemos muito aqui e foi uma honra poder estar aqui junto com vocês. E eu tenho certeza que no próximo vídeo a gente vai ver coisas grandiosas para que a gente possa aprender muito mais. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima, a gente se vê. E não esqueçam, eu sempre digo isso aqui nos meus vídeos, Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar o Senhor nos ares. Até a próxima!